Bom dia, senhoras e senhores. Damos início à audiência pública para debater sobre o projeto de lei complementar número 15 de 2022. Altera dispositivos da lei complementar número 448 de 11 de novembro de 2019 e dá outras providências. De autoria do Executivo Municipal. Visa contemplar uma situação de recebimento de parte da área na qual se pretende a alteração de zoneamento como contrapartida em razão do requerimento, condicionada à análise técnica das Secretarias de Planejamento e de Habitação do município. É um instrumento que possibilita a implementação de políticas públicas de habilitação do interesse social, bem como oferece alternativa para a empresa requerente e responsável pelo oferecimento da contrapartida. Cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e atender o princípio da participação popular. Convidamos para compor a mesa de trabalhos o presidente da comissão da CCJ, o vereador Rafael Colucci, presidente da comissão de Finanças, Planejamento e Controle, vereador Gil Krug, presidente da comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano Interior, vereador Cláudio Rufa Soldá, e o secretário de Planejamento, Gies Schneider, e seu corpo técnico, Cris Bilibil. Registramos também a presença dos vereadores Ernesto, Tadeu Moraes Trindade, Ada Cristina, doutora Alberi, Wilson Lil, Indiomar, Inharan, Rudinei Candeia e professor Gringo. Informo que, enquanto ocorre a explanação técnica, os interessados poderão se inscrever para usar a palavra para fazer suas considerações com a estagiária Ana. Convido para fazer a sua manifestação o secretário Gieser e seu respectivo corpo técnico. Bom dia, secretário. Bom dia. Bom dia, vereador Gil Krug, os demais vereadores já nominados. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para tornar ainda mais clara a proposta de alteração de lei do Executivo Municipal. Se trata de um tema, no nosso ponto de vista, com baixa complexidade, em virtude de que a gente está tratando aqui de uma alteração de um projeto de lei ainda do ano de 2019, mas, por outro lado, um projeto que vai nos permitir avançar em um tema absolutamente sensível. De forma indireta, ontem, vereador Rodinei, nós tratamos disso em uma reunião que fizemos na sala do presidente Evandro Meirelles, quando tratamos da dificuldade da nossa cidade, dentre tantas outras, no tratamento da questão da habitação de interesse social e o quanto Passo Fundo precisa, de uma vez por todas, adotar uma política mais firme e ampla nesse sentido, né? Então, o que a arquiteta Cris Bilibil vai apresentar aos senhores e que estava, de certa forma, parcialmente descrito no documento, na documentação que vocês já receberam, vai explicar o que nos traz aqui hoje, né, no sentido de a gente poder fazer o recebimento, o aceite de uma área que nos permitirá futuramente, então, a estruturação de um loteamento de interesse social. Então, nós vamos fazer uma explicação, ao contrário das outras vezes em que nós viemos aqui nas audiências públicas, até pelo tema ser bastante sucinto, nós não elaboramos nenhuma apresentação, mas temos certeza que os senhores e as senhoras entenderão do que se trata e ficaremos logo na sequência à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Bom dia a todos. Então, o projeto de lei proposto, ele se refere à alteração do artigo 16 da Lei Complementar 448 de 2019, onde aconteceram diversas alterações no mapa de zoneamento do plano diretor. Esta alteração de hoje propõe a alteração do artigo 16 dessa lei, que é onde ficou especificado que a Secretaria de Planejamento definiria contrapartidas pelas alterações do plano diretor. Hoje, nós vamos tratar especificamente das alterações referente às que foram objeto de alteração de zoneamento previstas no artigo 5º e no artigo 10º da respectiva lei. O artigo 5º, ele alterou o zoneamento de uma gleba próxima à RS 153 e criou
uma zona especial de interesse social e uma zona de recreação e turismo. Já o artigo 10º da mesma lei criou zona especial de interesse social em área lindeira ao loteamento Záquia. No artigo 16, então, ficou definida que seriam definidas contrapartidas, mas não ficaram estabelecidas quais contrapartidas seriam. As outras alterações tiveram suas contrapartidas definidas, executadas e estão ok. Nestes dois casos, a Secretaria de Planejamento, em conjunto com a Secretaria de Habitação, entendeu que seria importante que a gente recebesse uma área de doação para que a gente pudesse implantar um loteamento de interesse social para atender o cadastro municipal da Secretaria de Habitação. Já houve uma alteração dessa mesma lei há alguns meses atrás, em que foi autorizado aqui pelo Legislativo que nós recebêssemos uma área nesta mesma região. Foi alterado, então, a contrapartida também, e o município recebeu uma área lindeira ao loteamento Záquia, para implantar habitação de interesse social. A partir disso, chegou-se à conclusão que seria importante que a gente recebesse mais área nesse mesmo lugar para poder implantar um loteamento, poder ter mais lotes e poder implantar o que é exigido por lei. Também área de espaço livre de uso público e de equipamentos comunitários. Então, um loteamento completo e não só a criação de lotes para atender o cadastro. Então, por isso, trouxemos a alteração do artigo 16 para poder ampliar essa área de doação nesse mesmo local. Então, é uma área entre o final do loteamento Záquia e a empresa Salton ali, é naquela porção. Já foi recebida uma área e isso vai ampliar essa possibilidade. E a intenção é para atender o cadastro municipal da Secretaria de Habitação. Eu falo das porcentagens. Então, a gente já recebeu uma área de 13.074,46 metros quadrados nessa região. Com as alterações propostas, que são 5% do total da gleba que foi objeto de parcelamento, pelo artigo 5º, nós receberíamos mais 11.294,77 metros quadrados, e com a alteração permitindo a doação referente ao artigo 10º, receberíamos mais 8.641,05 metros quadrados. Então, totaliza com esta alteração 19.935,82 metros quadrados, somando a alteração que já foi aprovada, totalizaria 33.010,28 metros quadrados. Então, essa metragem nos proporcionaria a implantação de um loteamento seguindo todos os parâmetros da nossa lei de parcelamento do solo municipal e permitiria um loteamento adequado para a população de baixa renda. Importante só, de forma complementar, Cris, é que, obviamente, a partir do momento que for aprovada pelo Legislativo, né, e homologado no Executivo, o recebimento desse conjunto, dessas três áreas, que somadas, como disse a Cris Bilibil, dá aproximadamente 33 mil metros quadrados. A partir daí, a gente passa por um processo de elaboração dos projetos, de acordo com a legislação vigente no município, para a estruturação desse loteamento. Há que se considerar também que a concentração do recebimento das áreas neste local vai nos permitir otimizar a infraestrutura que lá precisará ser implementada, né? A gente fala não só dos equipamentos públicos, da disponibilização de áreas verdes no loteamento, mas toda a infraestrutura de arruamento, de saneamento, de energia elétrica, né? Tudo que nós precisamos para ter um loteamento dentro daquilo que preconiza a nossa legislação municipal. Em linhas gerais, presidente, era isso que nós tínhamos a esclarecer e ficamos à disposição dos senhores e senhoras. Muito bem. Bom dia a todos. Desculpe o nosso atraso, mas nós estamos em um evento importantíssimo aqui no CTG Lau Miranda, com as instituições que fazem um papel fundamental aí com as nossas crianças, através do recurso que vem do Leãozinho, né?
Condica faz. E agora estamos aqui assumindo os trabalhos. Agradeço nosso vice-presidente Gil Krug pela condução até agora. E chegando e pegando já o trem andando aqui, é uma região onde a gente se criou lá e a gente conhece a área. E agora vendo a sua explanação aqui, Giese, essa infraestrutura quem que vai fazer? Vai ser os empresários ou a prefeitura? A infraestrutura precisa ser providenciada pelo Executivo Municipal, a menos, obviamente, que surja alguma oportunidade de alguma outra contrapartida ou de alguma outra medida compensatória que nos permita a estruturação dessa infraestrutura por outro meio, né? Mas, a princípio, nós estamos considerando... Isso é algo, presidente, importante a sua pergunta, né? É algo que está em construção sobre esse modelo da estruturação do loteamento. Como eu disse antes, a gente ainda nem tem projeto, temos estimativas de custo do que custaria hoje um lote para a gente conseguir entregar ele, né, pronto para depois as pessoas construírem a sua casa, mas isso ainda não está delineado integralmente. Então, no primeiro momento, essa contrapartida somente seria aquela área, só área, sim. Então tá, beleza. Muito obrigado. A partir de agora, então, quero abrir aqui ao público, as pessoas que estão no plenário, que gostariam de fazer algum questionamento, alguma pergunta, terão 3 minutos. Alguém quer se inscrever? Alguém do público? Algum assessor, algum secretário quer se inscrever? Secretário? Não? Ninguém inscrito, então? Então, passo agora aqui a palavra aos colegas vereadores. Os vereadores que desejam se inscrever, levante a mão aí para nós. Yaran, pode ir passando, 3 minutos, Yaran. O Gil já vai anotando para nós. O Rodinei, quem mais? Wilson Liu. Somente os 3? Hã? Obrigado. Ah, tá. Obrigado, vereador Trindade. Não, eu digo somente os 3, porque daí encerramos as inscrições. Encerrados. Bom dia, presidente. Sim. Bom dia, secretário Giese, a Cris. As colocações da Cris e do secretário já foram muito bem colocadas e vem ao encontro de uma indicação que nós fizemos agora há poucos dias, secretário, de um programa clamando ao prefeito que faça um programa habitacional à nossa sociedade, que a gente é tão cobrado, né? E nós temos tantas ocupações por aí e que às vezes requer, vereador Candeias, eles pedem entrada de luz, entrada d'água, e não podem porque não está regularizado, então a Corsã e a RGE às vezes encontram uma barreira para fazer. Então esse programa, secretário, e eu até gostaria que realmente essas áreas que sejam deixadas ao município, que realmente sejam utilizadas para fazer um assentamento dessas famílias em Passo Fundo e que realmente seja feito um cadastro rigoroso e que, inclusive, nesse cadastro conste que se a pessoa negociar ou se aquela pessoa que está cadastrada não for a residente daquele local, esse local o município reveja e coloca outra pessoa, porque muita gente pega para, daqui a pouco, ali na frente, fazer uma negociata, né, vereador Rufa? Então, nós queremos e clamamos, sim, né, vereadora Eva, para que haja um programa habitacional com cadastramento rigoroso para que aquelas famílias fiquem e permaneçam ali, evitando todas essas invasões, as ocupações que nós temos no município. E eu acredito que é um pontapé inicial, secretário. Eu tive fazendo um cálculo ali, um terreno padrão hoje de 12 por 20, dá 240 metros quadrados, e com 19 mil metros quadrados nós podemos assentar 80 famílias. Colocaram 80 famílias. Muitas famílias, às vezes, têm condições de construir a sua moradia, mas não tem um local apropriado e ficam colocando e construindo num local que daqui a pouco pode haver uma reintegração de posse e perdendo todo aquele benefício, aquela benfeitoria que ela fez. Parabéns ao Executivo, podem ter certeza que da minha parte eu estarei apoiando, né? E isso vem, secretário Giese, para atender a nossa sociedade passofundense e que seja, vereador Candeias, que seja tirado essas pessoas dessas ocupações e que realmente ali não ocupe mais, vereadorada. Porque eu tenho conhecimento, lá na São Bento, foi
colocado as pessoas que moravam na beira daquela sanga ali, lá na Morada do Sol, hoje a São Bento está totalmente ocupada de novo, Ju. Você que acompanha isso aí, está totalmente ocupada de novo, quer dizer, as pessoas que cresceram, nasceram e cresceram ali, saíram, e hoje tem gente nova lá ocupando essas áreas aí. Então, que seja o município fiscalizador dessas ações, para que ela seja implementada e seguida a rigor. Parabéns, conta comigo. Passamos a palavra agora, Candeia. Senhor presidente, senhores presidentes das comissões, secretário de GESE, Cris, colegas vereadores, vereadoras, senhoras que nos acompanham. Apenas comentando rapidamente essa última fala do vereador Inharã. Em verdade, a questão das invasões, que a última número que eu sabia eram 196 invasões em Passo Fundo, elas são apenas um reflexo do ativismo judicial, que não concede as reintegrações e causa um verdadeiro caos na urbanização de Passo Fundo e que levaremos décadas para resolver. Esse é um problema da falta de comprometimento com a ordem pública que tem nesse município e em geral por aí. Mas em relação ao projeto, eu vou ser bem específico, secretário Giese. Eu achei muito interessante, até defendi num outro projeto, que pudesse a área recebida pelo município ser em outro local. E uma área dessas áreas, né, Cris, foi aqui perto do Záquia. Só que no projeto esse, no PLC 15, ele diz o seguinte: em contrapartida, os benefícios ficarão obrigados a doar 5% do total da área da alteração do zoneamento para que o município possa promover a habitação de interesse social. Mas aí, pela redação, é doar da própria área. E eu acharia interessante uma redação que também desse a entender que a área pode ser em outro local. Porque pela redação, doar do total da área, objeto da alteração, para que o município possa promover a habitação. Pela redação, é só da própria área. Aí teríamos que fazer uma interpretação, né? E o segundo ali, diz, no inciso segundo, diz: efetuar contrapartidas em favor do município a serem definidas pela Secretaria de Planejamento. Eu tenho absoluta certeza e confiança na boa-fé da Secretaria e de que fará essas contrapartidas no interesse público, até mesmo daqui a pouco construção de infraestrutura, outras coisas. Mas, para efeitos legais, e uma legislação não é para esta administração, eu sugeriria que fosse feita uma mensagem retificativa para que fosse efetuar contrapartidas equivalentes aos 5%, senão fica muito aéreo e nós não sabemos, daqui a pouco vem alguém e efetua qualquer contrapartida e não é equivalente aos 5% da área. Só essas sugestões que faço. Obrigado. Vereador Wilson Liu. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu gostaria de fazer duas observações, e uma segue nessa linha que o vereador Candeia já coloca: salvo o melhor juízo, secretário Gese e Cris, a Câmara de Vereadores ela já aprovou uma série de alterações, e uma delas, se não me falha a memória, é a desafetação da contrapartida, que ela não precise mais ser daquela área. Isso nós já aprovamos. Então, olhando desse ponto de vista, estaria resolvido a questão que o Candeia levanta. Que os 5% que são de contrapartida, nós já aprovamos um projeto que desafeta, que não obrigue mais ser daquele local, e isso já possibilitou esta área que já está sendo, e essa foi a legislação que nós debatemos aqui, construímos junto, e que a Câmara de Vereadores, e esse registro eu gostaria de fazer, que ficasse, porque a Câmara de Vereadores faz esse papel, e faz essa construção, e possibilita
que o município avance na modernização da sua legislação, que permita exatamente esse tipo de questão. Porque nós estamos cheios hoje na cidade, se nós fôssemos juntar cada pedacinho de gleba que nós temos esparramada por ali, dá uma área muito grande. E que só estão servindo para invasões, para ocupações, e não vou nem entrar nesse mérito da questão, mas a tendência é de fato de eu concordar dessa questão, de fato da negligência do judiciário em trabalhar essa questão e ajudar, em vez de simplesmente fazer vista grossa, entre aspas, para a questão das ocupações, mas que se faça também essa busca de construção de uma política séria. Então, talvez a gente precisasse ver isso, se de fato aquele projeto, eu não me recordo o número, e é um lapso meu, eu devia ter olhado, mas eu lembro que nós tivemos uma ampla discussão aqui, tivemos uma audiência pública grande, inclusive, para isso, então estaria resolvido. E se não, é importante que se faça essa observação nesse projeto, de fato, não sei se é através de uma emenda ou uma mensagem retificativa. Então, esse elemento. E a segunda palavra que eu queria dizer, o vereador Yaran chamava a atenção, fazer um cadastro, o cadastro ele já existe e ele é enorme. Nós precisamos ter critérios muito claros, de fato, na seleção, depois de quem será atendido e tal. Mas a grande chaga que nós temos é, de fato, a habitação de interesse social, então é bem-vindo o projeto e só deixo marcado isso para que a gente verifique isso. Muito obrigado. Presidente? Oi, pode falar, fica à vontade, vocês têm liberdade para se expressar. Aproveitando aí as colocações, as sugestões dos vereadores, né, especialmente essas duas últimas, vereador Candeias e vereador Wilson, de fato, vereador Candeias, acho que cabe uma análise nossa sobre a necessidade do encaminhamento de uma mensagem retificadora. Acho que a gente precisa avaliar isso depois internamente, porque, de fato, não parece estar explícito, né, que os 5% é o equivalente a 5%, podendo ser recebida em outro local, muito embora, na sequência, né, tanto o parágrafo 2º quanto o parágrafo 3º, eles tratam de alguns aspectos, mas eu ainda fico em dúvida se ele se atende a isso que os vereadores estão sugerindo. Tá? O parágrafo 2º ele diz: fica o município autorizado a receber a doação de área prevista no parágrafo anterior, desde que a área não esteja em área de preservação permanente ou banhados, e a transferência do imóvel deverá ocorrer no prazo de até 1 ano. Isso não interessa. E o parágrafo 3º diz: a localização e o recebimento da área dependerá de parecer técnico prévio das secretarias de Habitação e Planejamento. Mas eu ainda acho, vereador, que pode ser interpretado como assim: lá dentro daquela grande área, o recebimento deveria acontecer lá dentro, desde que passe pela avaliação prévia dessas duas secretarias. Então, talvez seja importante colocar. Vereador Wilson, o projeto que o senhor se refere foi exatamente aquilo que a Cris falou antes, que foi o projeto que nos trouxe aqui alguns meses atrás, em que a lei que autorizava a alteração de zoneamento de uma área lá próxima ao Champanhar, ela trazia que a área a ser recebida deveria estar exatamente contemplada lá na própria área. E nós aprovamos aqui com os senhores a possibilidade de receber aquele equivalente em outra área a ser definida, né? Então, Isso. Do ponto de vista de otimização, né, não só da infraestrutura que a gente vai ter que fazer, mas depois da disponibilização dos serviços, né, através dos equipamentos públicos, fica melhor se a gente conseguir concentrar em alguns locais. Então, nós saímos daqui com essa tarefa de avaliar com calma e quem sabe, encaminhar uma mensagem retificadora. Tá bem? Muito obrigado pelas sugestões. Muito bem. Passamos a palavra ao nosso vice-presidente da mesa diretora, vereador Gil Krug. Bom dia. Bom dia, presidente, bom dia, Gies, mesa diretora, demais nobres colegas, o público que nos acompanha. Pois bom, senhores, muito importante, sem sombra de dúvida, essas alterações, essas contrapartidas, pois faz tempo que Passo Fundo está realmente muito carente de um sistema habitacional. E
eu vejo aqui diretamente um ponto que eu bato muito forte em cima, que o quê? Eu sou totalmente contra as invasões e ocupações, porque, primeiramente, elas não são feitas pelas pessoas, as famílias que realmente necessitam disso. Realmente não são, pois Passo Fundo se tornou um comércio, realmente se tornou um comércio. Vai o grileiro lá, ele invade, cerca, isso é presente muito em diversos bairros, José Alexandre Záquia, a Planaltina, em diversos locais, e logo mais ele cerca o terreno, toma posse, às vezes, muitas vezes, com grave ameaça, cerca e vende para uma família, qual poderia estar sendo amparada por um programa habitacional. E acho que esse é um dever, realmente, uma obrigação da casa. E quais são as consequências disso? As consequências disso são o quê? São uma área ocupada onde não tem a infraestrutura básica, onde nós, poder público, temos a obrigação de fazer, não temos saneamento, não temos iluminação, não temos água e assim por diversos problemas. Então, acho essencial essas contrapartidas, muito importante que o vereador Candeia e o nosso secretário Giese trouxeram aqui agora, que são as áreas que serão destinadas. Pois realmente não adianta eu dar uma contrapartida numa área onde já existe uma ocupação consolidada em cima, e o Poder Executivo aceitar que é visível que ninguém irá retirar aquelas famílias. Temos a invasão do Parque Princesa ali, que é visível isso, na frente do Parque Princesa, que é visível isso, que é visível, ninguém retira aquelas famílias de lá, né? Muitas contrapartidas, muitos pontos, interesses e brigas que não acontecem. Acontece o que aconteceu no final de semana passado, retrasado ali, não tivemos um incêndio, com fatalidades, pode ter algo. Por quê? Porque é carência de infraestrutura, é gato de fiação para tudo que é lado. Então, realmente, temos que bater muito forte. Eu acho que uma das contrapartidas com essas locações de terreno, onde o poder público tome a frente e faça realmente os programas de assentamento dessas famílias, é uma das principais soluções para combater essas ocupações. Então, está de parabéns o Poder Executivo, mas esse é apenas o primeiro passo. Tem que ser continuado essa caminhada e todos os passos adiante para fazer o assentamento e a ocupação das famílias necessitadas. Não havendo mais ninguém inscrito, então, quero agradecer aqui a presença dos colegas vereadores, vereadoras, né? Nosso secretário Giese, também Cris Bilibil, né? Parabenizar pelo trabalho de vocês. E aqui vamos encerrando, então, as manifestações de todos e dando encerrada a audiência pública e agradecendo a presença de todos. Muito obrigado. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.